Desde muito cedo, eu sempre tive a vontade, a expectativa de fazer algo grandioso. E eu sempre pensava num aspecto muito ligado a conhecimento. Então, essa expectativa de aprender coisas para que conseguisse ser mola mestra para realizações é algo que eu tenho desde muito, muito jovem. Quando eu digo isso, por volta dos 13, 14 anos, eu já tinha essa expectativa. E fui cursar física, depois física aplicada à medicina. E a ideia para empreender, para começar uma empresa, surgiu em 2013, durante o período que eu estava na divisão de Ciência e Tecnologia aplicada à saúde da Harvard do MIT. E veio muito de uma questão de que eu sentia que eu tinha muito conhecimento junto comigo, mas eu não conseguia transbordar esse conhecimento para coisas que fossem realmente úteis, para que fossem realmente utilizadas. Então, a idealização de uma empresa que tenha como pano de fundo a física aplicada à medicina e mais especificamente a fotomedicina surgiu nessa época, e ao longo de todo o ano de 2013 eu busquei 2013, 2014, busquei bastante conhecimento em empreendedorismo, participei de eventos e logo no começo a parte mais prática do que eu fiz, eu me lembro que eu pensei assim, como é que eu vou financiar isso aqui? E aí eu vi que existe a linha de fomento PIP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da FAPESP. Então a primeira coisa que eu fiz como pensando em empresa foi escrever um projeto PIP, isso em maio de 2014. No final de 2014 eu finalizei o doutorado e ao mesmo tempo recebi a bolsa PIP. No começo já foi aprovada e recebi no começo de 2015. Então para mim foi uma sucessão natural de uma continuação do doutorado. Continuei pesquisando e trabalhando agora na minha própria empresa com bolsa de financiamento da FAPESP para a empresa. A segunda coisa que eu fiz foi a questão da escrita de um plano de negócios gigantesco, e hoje eu vejo que quase que completamente inútil, porque simplesmente é caminhando que se faz o caminho. E naquele momento, simplesmente as expectativas que eu tinha sobre a empresa eram muito menores do que as que eu tenho hoje. O conhecimento que eu tinha sobre fotobiomodulação e sobre empreendedorismo eram muito menores. Mas, de qualquer forma, o sonho de quando eu fundei a empresa permanece praticamente inalterado. O que eu acredito que saúde é uma saúde humana é o que há de mais importante. A saúde dos seres vivos, de um modo geral, é o que há de mais importante. A partir disso, todas as outras coisas, todas as realizações, todos os outros feitos humanos se tornam possíveis. Dessa forma, eu observava, na minha concepção, que o modelo e as terapias e as quantidades e as formas de como as pessoas são tratadas são muito ainda eram e ainda são muito aquém do que poderiam ser. Então, desde o começo, a expectativa, o sonho da Bright sempre foi o de propiciar saúde para a humanidade, saúde para os seres vivos. E esse sonho se mantém inalterado. O que modificou bastante foi a forma como a gente pensa em fazer isso, e hoje a gente tem muito mais robustez para fazer isso de fato, né? Bom, o que a outra pergunta também, como era o time quando eu comecei a empresa, quais foram os desafios que nós enfrentamos? A princípio, a primeira formação do time, eu convidei outros dois colegas que eram físicos também, uma pessoa da área empresarial e uma pessoa da área de ciência da computação. Foi uma falha tremenda, assim. Essas quatro pessoas que eu convidei, nenhuma delas permaneceu,
em grande parte por uma questão de falta total de maturidade minha. Eu nunca tinha, para você ter ideia, nunca trabalhei sequer em uma empresa, em uma organização. As experiências profissionais que eu havia tido eram todas como professor, e sempre e sem uma vivência organizacional, digamos assim. Então, por falha minha, por falta de adesão, essas pessoas acabaram não permanecendo na empresa nesses primeiros momentos. E até mesmo acho que, em alguns casos, pessoas que eu gostava muito e ainda gosto muito, mas ficaram um pouco chateadas por não entender também, por também falta de maturidade delas em relação a essas questões empresariais. Então, acho que o principal desafio, logo no início, foi essa questão de formação de time, de como lidar com pessoas. Isso me machucou muito do ponto de vista pessoal e eu acho que me fez perder muito tempo e muita energia ao longo desses, desse primeiro ano da Bright. A quarta pergunta é se eu já pensei em desistir. Para ser completamente honesto, todo santo dia eu penso em desistir. Seria muita estupidez ou muita presunção minha dizer que não, eu nunca penso em desistir, eu estou sempre absolutamente certo do que eu estou fazendo. Na verdade, não é assim. Se você está fazendo algo que é que é realmente muito inovador, que é realmente muito disruptivo, há um isolamento absurdo, há uma solidão absurda nisso, porque muitas vezes as pessoas que trabalham mais próximas a você não conseguem entender o que está se passando pela sua cabeça, seus familiares, parentes, amigos, não conseguem vislumbrar o que você vislumbra e, consequentemente, parece algo sem sentido o que você está fazendo. Então, o pensar uma empresa ou qualquer organização que seja extremamente disruptiva leva a um nível de isolamento, de solidão intelectual muito grande, o que leva-se a pensar em desistir e, consequentemente, se uma série de pessoas que você admira, que você gosta, que você considera inteligentes, não conseguem entender o todo do que você está pensando e você mesmo não consegue expressar para elas o todo do que já foi pensado e como você consegue vislumbrar o futuro, muitas vezes dá uma sensação de que tem alguma coisa errada comigo e não com as outras pessoas. Sendo que quando eu paro para raciocinar, eu vejo que na verdade tem tanta coisa que eu ainda não disse e é tão difícil expressar alguns conceitos que é perfeitamente compreensível essa questão. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que muitas vezes não entendem um todo, mesmo entendendo um pequeno pedacinho, dizem: nossa, como isso é maravilhoso, continua, as pessoas precisam disso, a humanidade precisa disso. Então, mesmo não entendendo todo, essas pessoas colaboram muito para que eu me sinta confortável em continuar batalhando, continuar lutando para levar essas ideias adiante. Bem, e na verdade o que me estimula a continuar a empresa, a continuar os projetos científicos, a continuar com as pesquisas clínicas, é a questão de que a gente está fazendo algo que transcende a minha própria vida, transcende a vida da comunidade dos Brighters, porque o que nós estamos fazendo tem um potencial de mudança da própria forma como a humanidade consegue obter saúde. Então, mesmo os meus maiores dramas e tal são minúsculos, mesmo a minha própria vida é minúscula perto do que a gente está fazendo, do poder que a gente tem de melhorar a situação da humanidade. Então, quando eu penso em termos macro, em termos não só da minha própria vida, mas da humanidade como um todo, eu vejo que essas mudanças, tanto
mudanças do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, quanto de modelo de negócio, quanto de estrutura organizacional que a gente está se propondo na Bright, vai muito além de mim mesmo e muito além de todo o conjunto de todos os Brighters juntos. Isso é um legado que a gente está criando, que a gente está construindo juntos e que deixaremos para a humanidade, que é algo muito maior do que nós mesmos. Então isso é o que mais me motiva, né? E então agora eu acho que vale até a pena fazer um pequeno parênteses também sobre a minha própria vida, sobre quem eu sou e por que não desistir. Na verdade, recentemente eu descobri uma história sobre a minha própria família que mexeu muito comigo e que me fez ver quem eu sou de verdade, por que é que eu sou assim, por algumas das características que há em mim. Essa história aconteceu há mais ou menos 50 anos no interior do Ceará, e que meu bisavô era pedreiro e ele estava construindo uma casa e ele já tinha subido algumas paredes, mas ainda faltava completar a casa e ele não sabia quantos tijolos iriam precisar para completar a casa. E na época o neto dele estava lá com ele e disse: olha, se a gente usou esse tanto de tijolos aqui nessas 3 paredes, a gente vai precisar de 1/3 desses tijolos aqui para completar. Então basta fazer e trazer apenas esse número de tijolos aqui. E o meu bisavô ficou absolutamente encantado com isso, impressionado, e o número bateu, deu certo. Então, no final do dia, ele, com o neto dele, com o resto da família, disse a seguinte frase: nem que a gente tenha que comer 1/4 de rapadura, cada um de nós, mas esse menino vai estudar, esse menino vai pro colégio e vai ser alguém na vida. E no caso, esse menino era meu pai, e essa história tem 50 anos, e meu pai de fato foi para Fortaleza e estudou, conseguiu se formar, se tornou engenheiro, e tanto ele quanto minha mãe apoiaram sempre de forma extrema os meus estudos, e sempre de uma forma muito livre. Eu nunca fui forçado a estudar, mas o que eu quisesse do ponto de vista de aprendizado, de estudo, sempre me foi ofertado, sempre me foi livre. Meus pais se esforçavam muito para conseguir o melhor da educação para mim. E então acho que essa história conta muito sobre quem eu sou hoje, né? E sobre como minha família é. Então, assim, os Pires de Souza resistem. A gente faz o que tiver que ser feito para conquistar os nossos objetivos, né? Então, da mesma forma que minha família há muitos anos teve que passar uma certa necessidade, uma certa dificuldade para que meu pai conseguisse estudar, a mesma coisa se repetiu comigo, e eu tive uma série de privações durante minha vida em São Paulo para conseguir continuar estudando, mestrado, doutorado, e a mesma coisa se repetiu na Bright. A Bright, logo no início, teve uma série de complicações em que a gente viveu a empresa nos primeiros anos com o mínimo de recurso, o mínimo mesmo, para tocar a empresa e fazer ela crescer. Então, assim, trabalhei como consultor em empresas nos Estados Unidos, e eu sei que a Bright conseguiu fazer 10 vezes mais com 1/10 do valor do recurso financeiro que outras empresas na área de medical devices conseguiram fazer nos Estados Unidos. Então, isso é espetacular, é algo muito, muito forte, e é uma das coisas que também me motiva, do tipo, olha, a gente já conseguiu fazer muita coisa com poucos recursos, e agora que a gente está tendo acesso a mais recursos, a gente vai fazer muito mais e com muito mais qualidade. O time atual foi sendo montado aos poucos e de forma muito mais orgânica do que no início. Então, acho que foi meu aprendizado, foi de que a gente tem que ir chamando principalmente as pessoas mais chave, de uma por uma, e passando uma cultura que já existe na empresa. Então, eu acho que com essa nova mentalidade, a primeira pessoa que a gente trouxe, que eu trouxe para a empresa, foi o Jorge, no começo de 2017.
E na sequência a gente foi atraindo outras pessoas e hoje a Bright conta com 4 times dentro da empresa, né? Um time de negócios, um time de engenharia e eletrônica e engenharia de software, um outro time para pesquisas clínicas e um outro time para pesquisa básica, física, química, biologia, matemática, que dão subsídio para novas criações na empresa. Além da gente contar também com inovações abertas, nas quais a gente faz parcerias com diversos professores e pesquisadores de universidades. E então esse modelo de inovação aberta também é bem interessante, a gente também gera muitos resultados com ele. Bem, a 7ª pergunta é: quais são seus medos quanto à empresa hoje e no futuro? E quais são suas esperanças? O meu maior medo é que por uma falta de agilidade ou uma falta de conhecimento ou ainda por uma liderança que não seja tão forte, tão dinâmica quanto deveria ser, e muitas vezes eu faço meia-culpa, né? O fato de eu ter focado a minha vida toda no estudo de ciências objetivas, de física, matemática principalmente, depois de química, biologia, e nunca ter estudado ou me qualificado na parte, digamos assim, de soft skills, né, que seriam habilidades de inteligência emocional, de liderança, de relações humanas. Então, às vezes, isso é um ponto falho que pessoalmente eu estou sanando para mim mesmo e que como empresa a gente também está sanando agora. E isso se reflete muito na criação dessa cultura da Bright, que é uma cultura que ela está em processo de formação, mas que já tem algumas coisas muito claras, né? Como essa questão da resistência. A Bright resiste, a gente se adapta, a gente cria coisas novas, produtos novos, fontes de receitas novas para que a gente consiga se manter. E também a questão da liberdade intelectual, que é muito presente, na qual seja do estagiário, passando pelos funcionários, até os nossos executivos, todos têm liberdade, todos sentam juntos na mesma mesa e todos têm poder de opinião e de colocar componentes novos e conhecimentos novos nessa equação, contribuem. Então essa horizontalidade nos permite muita velocidade, muita flexibilidade para a criação e uma desburocratização que é muito raro em quaisquer organizações, né? A grande esperança que eu tenho em relação a Bright é que a gente consiga, nos próximos meses, nos próximos anos, começar a atender milhares de pessoas, depois consiga expandir para outras áreas de atuação, não apenas a área de dor, mas para todas as áreas em que o fenômeno da fotobiomodulação pode ser utilizado e, consequentemente, a gente consiga atender milhões de pessoas e, num futuro médio, né, aí dos próximos 5 anos, a gente consiga de fato ter uma empresa exponencial, global e que a gente seja acessível para bilhões de pessoas no mundo e que as terapias baseadas em energia, os remédios digitais, sejam algo comum, algo mainstream na medicina e na biotecnologia. Então essa é a minha grande esperança. E a última pergunta é definir o que é a Bright para mim, né? A Bright para mim eu posso dar 2 respostas aqui, né? Uma mais exata, mais precisa, mais objetiva, que é uma organização que tem como propósito digitalizar os medicamentos.
quando eu falo digitalizar os medicamentos, o que eu quero dizer é que hoje a gente pensa numa terapia, num medicamento como um princípio ativo, uma fórmula química, uma droga em que interage com o nosso corpo e gera efeitos terapêuticos. Mas isso a gente tem que lembrar que todo o nosso corpo ele também é regido por sistemas físicos. Então, nós, em última análise, nós somos informação. Então, o estado das nossas células, que em última análise é o que define o nosso estado de saúde, eles são sistemas passíveis de serem modificados a partir de trocas energéticas. Então, ao fazer uma interação de colocar uma nova quantidade de energia dentro das células, é possível modificar o estado deficitário de uma determinada substância e passar a aumentar a síntese dessa substância, decrescer uma substância que está em excesso e, consequentemente, é o que a gente chama de modular, né? Modular o funcionamento da célula, modular a bioquímica da célula, e isso já foi provado que é possível fazer com fótons, né? Que são as partículas de luz. Então, a Bright, em última análise, seria a empresa, a organização que tem como função, como propósito, digitalizar os medicamentos. Então, consequentemente, os princípios ativos que hoje são químicos passam a ser informação pura, ou seja, padrões de transmissão de energia para o interior das células e de forma completamente desmaterializada. Com isso, com os fótons, que são energia pura, você conseguiria modificar o estado dos biomarcadores internos das células. Isso tudo é baseado em informação. Então, por ser baseado em informação, pode ser digitalizado. E por ser digitalizado, consegue um crescimento exponencial, uma queda nos custos de produção de novas terapias e, consequentemente, uma desmonetização e uma democratização dessas novas terapias. Então, fazendo um paralelo, seria como se a Bright desmaterializasse o setor de farmacêutico e, no caso, criando uma indústria completamente nova, seria a indústria fotossêutica, em paralelo ao que, por exemplo, o Airbnb fez com a indústria hoteleira, no qual o Airbnb não tem nenhum quarto de hotel, mas é a maior player no setor de hotelaria, por exemplo, fazendo apenas um paralelo. Essa seria uma resposta objetiva, né? Uma resposta subjetiva, eu acho que casa muito com um diálogo que eu tive com meu avô poucas semanas antes dele falecer, e que ele veio a São Paulo assistir minha defesa de doutorado e poucas semanas depois nós estivemos juntos no Ceará e poucas semanas depois disso ele veio a falecer. E a gente teve um diálogo muito interessante, assim, que ele disse que achou tudo muito legal, que ele viu na minha defesa de doutorado, mas que ele queria saber mais sobre o que é que eu fazia. E eu disse, olha, vô, é como o universo, ele tem uma série de perguntas e respostas, de informações e de conhecimentos. E o trabalho do cientista é buscar esse conhecimento e compartilhar com os outros seres humanos. Então, o meu avô disse, então o seu trabalho é ser um instrumento do universo para que ele se torne compreensível pelas outras pessoas. E até hoje essa foi a melhor definição que eu achei do trabalho de cientista. E até hoje, quando eu penso na Bright como uma forma em que o universo achou de trazer para a humanidade, de tornar claro para a humanidade todo esse conhecimento que existe em fotomedicina, em terapias baseadas em energia e que ainda está encoberto. Então a Bright tem esse papel de descobrir, de mostrar, de trazer para a humanidade.
Então é isso, é assim que eu vejo a Bright. E espero ter respondido as perguntas. Se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato. Obrigado.